Bom dia, pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu tô num cenário completamente diferente, porque eu não tô na minha cidade. A maioria dos vlogs que eu faço para vocês aqui no canal é sobre os meus dias de trabalho, os meus dias em casa, com tarefas mais ligadas à minha rotina padrão. Mas eu não estou na minha cidade, inclusive eu estou no litoral e nós tivemos que fazer uma viagem a trabalho. Já aproveitamos para ficar alguns dias para cá, porque no final de semana foi o meu aniversário e hoje é meu aniversário de casamento com o Gabriel, a gente faz 3 anos. O único problema dessa história toda é que aparentemente a gente escolheu a semana mais fria e mais chuvosa do ano para vir pra praia. Pois é. Então a gente tá numa pousada, na verdade, que é um flat e eu quero mostrar pra vocês um pouquinho da nossa rotina aqui e de algumas coisas que a gente vai fazer. Na verdade, um baita imprevisto essa chuva, mas tá dando pra trabalhar, tá dando pra curtir e principalmente pra descansar um pouquinho. Gabriel está trabalhando agora, ele tá no café. A gente acordou um pouquinho mais tarde do que o habitual. E eu vou me arrumar porque a gente tá numa praia um pouco mais isolada, uma reserva. E a gente vai mais pro centro hoje porque eu quero visitar alguns lugares, alguns pontos históricos. Acho que tem um aquário também. E tentar fugir um pouco dessa chuva. A pousada é muito legal, tem piscina, tem academia, tem salão de jogos, tem tudo. Porém, eu sempre gosto de explorar os lugares que a gente vem visitar, pra gente conhecer também um pouquinho da história, conhecer um pouquinho dos pontos turísticos. Então, eu vou fazer uma maquiagem bem rápida aqui. Eu imaginei que estaria um calor de 40 graus, mas não. Então eu comprei um monte de protetor solar, mas por enquanto a única coisa que eu tô usando de fato aqui é repelente. Porque a gente tá nessa onda de dengue, mas eu nem tô usando tanto esse. Eu tô usando o repelente da lojinha. Inclusive, se você quiser saber sobre a minha lojinha, @Sinapse Criativa Loja. E a gente tá usando os sprays também em volta para evitar essas picadas enfim, diminui o risco também de contrair dengue. Você pode pegar dengue em qualquer lugar, viu? Não é só na praia não, mas como eu sou muito alérgica, abelha, borrachudo, pernilongo, aranha, formiga, tudo isso me dá uma alergia muito grande, principalmente abelhas e formigas, então eu sempre tento ficar o mais longe possível desses insetos, eu sempre tenho remédio caso aconteça uma picada. Eu já comentei com vocês que eu sou uma pessoa muito básica, gente. Dificilmente vocês vão me ver toda cheia de coisa, super maquiada, super emperectada. Mas para viagens assim, eu costumo trazer umas roupas bem confortáveis, bem bonitinhas, porque traz um senso de normalidade para uma mudança de rotina tão grande quanto é a viagem. Eu não sei se eu já comentei, eu não tenho um problema em viajar, na verdade, eu não tenho muita dificuldade em dormir em lugar nenhum. Desde que seja silencioso e minimamente confortável, eu não tenho problema em sair da minha rotina. Mas eu preciso ter as minhas coisas em volta. Então eu sempre tenho alguns kits prontos em casa. Geralmente roupa eu não deixo separado, mas roupa íntima, né? Calcinha, meia, sutiã, biquíni, essas necessaires de maquiagem com creme, desodorante, repelente, porque assim, todas as vezes que eu precisar viajar, eu não preciso pegar itens que estão inseridos na minha rotina e bagunçar tudo. E porque já fica algumas partes assim meio que pré-prontas, e isso agiliza muito o meu processo de organização e de arrumação de malas, tá? Não é regra, tá, gente? Não é sempre que eu tenho esses kits, depende muito da época do ano. Tem épocas do ano que realmente a chance da gente viajar é muito baixa, até pela questão do trabalho do Gabriel e os meus plantões. Então, nesses últimos 15 dias eu praticamente peguei menos plantões. Para quem me acompanha sabe que recentemente eu tive uma perda, né? Minha avó materna faleceu e a gente teve que reorganizar muitas coisas dentro da família, a gente teve muitas mudanças de rota em relação, enfim, às coisas da minha avó, né, e da minha mãe. Então, eu já trabalhei menos no hospital esses dias. Mas, em relação às alunas da mentoria e dos cursos, eu atendi até mais ou menos 4 horas antes de sair para viajar.
Então a gente vai ficar mais ou menos 5 ou 6 dias fora. E esse tempo eu atendo alunas via Telegram, via WhatsApp, via chamada de vídeo. Aqui, gente, tá mais ou menos 20 graus, normalmente faz 30, 35. Então a única coisa que eu vou passar é uma vitamina C. E eu já tinha passado um pouco de protetor. Eu sempre sofro um pouquinho com a mudança de temperatura. São Paulo tava muito frio quando eu saí, tava 14 graus. E aqui tá 20. Não é tanta diferença assim, porque a noite ainda faz um frio, né? Mas eu sempre fico ruim do nariz, é incrível. E eu acho que a intenção desse vídeo nem é um vlog, tá? É um arrume-se comigo de um jeito diferente, só pra gente bater um papo sincerão mesmo. Então, como eu falei, gente, eu não tô me arrumando pra, enfim, pra ficar toda emperequetada e sair não, tá? É o básico do básico, vou botar uma roupinha confortável e é isso. Segue o baile, vamos conhecer a cidade, vamos conhecer o centrinho. E aí, mais tarde, a intenção é ir na piscina, se a chuva der uma trégua. Já ouvi de vários autistas que têm dificuldade em viajar, em se readaptar à rotina. Eu não tenho problema nenhum em viajar. Como eu falei pra vocês, desde que eu tenha as minhas coisas próximas e que eu saiba o que vai acontecer na viagem, porque eu acho isso muito importante. Eu venho de uma família que planeja muito e não faz, que é a família, né, dos meus pais, minha mãe, meu irmão. Tudo tem que ser milimetricamente planejado e eles acabam, de fato, não arrumando tempo pra nada. Já a família do meu esposo é uma família que decide as coisas de forma mais rápida, então não digo nem por impulso, mas eles têm menos essa questão da preparação. Só que faz com que eles façam muito bate-volta, viagens em dias assim completamente aleatórios, o que também não é legal pra mim. Eu e o Gabriel, a gente é um meio termo, sabe? A gente gosta desse fator surpresa, desde que a gente saiba qual que é a rota que a gente vai fazer, obviamente. E quase sempre eu trago pouquíssima coisa para viagem em relação a roupa, cosméticos e etc. Tanto é que a gente vem com 2 malas pequenas, só que dessa vez a gente teve que trazer mais porque a pousada aqui comentou que precisava trazer roupa de cama. Então eu tive que trazer roupa de cama, toalha. E como teve essa mudança de tempo muito bruta, e a gente achou melhor trazer algumas roupas de frio, então moletom, né, roupas de frio, fazem muito volume dentro da mala. Mas em geral, gente, é tipo assim, 3 camisetas, 2 shorts, um biquíni, protetor solar, computador, que a gente não vive sem, né, os eletrônicos, e segue o baile. É isso que a gente traz normalmente, tá? Uma coisa que geralmente eu estranho bastante também é a comida. Eu acho que a parte mais difícil pra mim, sendo autista e, né, e viajando, é a comida, porque eu não como qualquer coisa e não é nenhuma questão de ser fresco, não, tá? Poderia ser um ovo e um arroz, mas eu tenho dificuldade com temperos, eu tenho muitas expectativas em relação ao feijão, arroz e carne, eu já tenho um gosto meio que pré-programado de cada coisa. E se o sabor da comida não obedece esse gosto, geralmente eu acho que é uma outra comida e eu não vou comer. Então, eu sempre me certifico que eu vou ter opções fora do hotel, ou fora da pousada, ou fora da casa de parente que a gente for ficar, para que eu tenha para onde fugir caso eu precise, tá? Então, isso também é seletividade, tá, gente? Inclusive, tem vídeo sobre isso no meu perfil do Instagram. Se você não segue, é o @sinapse criativa, onde eu falo um pouquinho sobre como eu comecei a perceber a questão da seletividade alimentar depois do diagnóstico de autismo. Sempre fui uma criança e uma adulta muito chata para comer, né? Então, eu sempre comi muito industrializado porque eu conseguia ter aquela previsibilidade e eu tinha certeza que o alimento ia ter aquele sabor, aquele cheiro, aquele gosto. Mas, como a gente vai amadurecendo, vai envelhecendo, a gente tem que criar vergonha na cara e não comer só o que gosta. E eu acabei passando pela reeducação alimentar. Como algumas coisas que eu não comia antes? Não.
A vergonha na cara que eu quero dizer, gente, em relação a dar esse passo, tomar essa atitude de conscientização realmente e tirar esses industrializados da alimentação. Então, eu mudei tempero, parei de tomar refrigerante, parei de comer tanto açúcar pela semana, diminui também nas quantidades, né? Então, eu diversifiquei um pouco mais o meu prato. Eu sempre comi verduras e legumes, mas a minha preferência por industrializado acabava sobrepondo os benefícios que eu tinha por comer legumes e verduras. A verdade é essa. E no fundo, eu acho que eu me apoiava, sabe? Nessa questão da seletividade alimentar, por receio de experimentar alimentos novos. Então, eu já passei a vitamina, já fiz a sobrancelha. Eu acho que eu vou passar um delineador pra ficar bonitinho. Aqui não adianta se maquiar muito, porque a gente tá sempre molhando, então vai ser uma coisa bem simples. Pra quem manda nos comentários onde tá a pipoca nessa história toda quando a gente viaja, eu sempre deixo ela com uma moça que eu conheço, uma colega, que ela faz esse serviço de hospedagem de cães. E ela é dona de 2 bulldoguinhos maravilhosos também. Ela tem muita experiência com bulldog. Pra quem não sabe, bulldog é um tipo de cachorro à parte, porque eles não têm noção nenhuma. Eles simplesmente comem o que vê pela frente. Literalmente, tá? Meia, pedra, sapato, comida, qualquer coisa eles engolem. E eles são super temperamentais. O que significa que a pipoca tem uma ansiedade de separação muito grande da gente. Então eu sempre priorizo deixá-la com pessoas que ela tem alguma conexão e outros amiguinhos para brincar, como é o caso dessa minha colega. E não, gente, não é de graça, tá? Ela oferece o serviço e a gente arca financeiramente com a hospedagem dela, né? Claramente. Mas o coração de mãe fica apertado, inclusive eu já até chorei ontem por causa disso. O primeiro dia é sempre o mais difícil, porque eu sou muito conectada com a pipoca e ela é muito conectada comigo. Então, mesmo que seja uma viagem para descanso e que eu sei que ela tá sendo muito bem cuidada, eu ainda assim tenho dificuldade de me desconectar dela, mesmo que por poucos dias. A gente tá na última semana de maio. Essa semana é o feriado de, acho que é Corpus Christi, se não me engano. Aí eu gosto de colocar meus piercing. E na próxima semana tem um evento que é o Expotea, que é um congresso junto com uma feira exclusivamente sobre autismo. É a primeira feira, eu acredito, e congresso sobre autismo do país. Já aconteceu outras edições, mas edições um pouco menores, né? E acredito que tenha acontecido fora do país também. E é muito importante, é um marco, gente, porque vai reunir profissionais da área, tanto médica quanto acadêmica de uma forma geral, né? E profissionais que trabalham com serviços auxiliares, né? Terapeutas, psicólogos, mentores de organização, professores, enfim, empreendedores autistas, empreendedores com famílias autistas, muitas empresas que apoiam a causa, empresas farmacêuticas, empresas de terapias alternativas. Então, eu acho que é um marco muito importante para a comunidade autista, porque vai reunir o melhor que a gente tem a oferecer e vai ser um momento muito especial, porque a gente vai poder fazer esse networking, né? Conhecer outros influenciadores, né? Isso é importante lembrar. Então, muitos influenciadores neurodivergentes estarão presentes, muitos autores. Então, eu acho que é um evento que, apesar de todas as dificuldades para que ele acontecesse de fato esse mês, ele vai ser muito especial para todos nós. Eu recebi um convite em dezembro para palestrar lá. Então, agora a gente está em junho praticamente, né? E nesse evento eu vou falar um pouco sobre o meu trabalho. O trabalho que eu ofereço quase que exclusivamente para mulheres neurodivergentes, né, autistas, TDAHs, dislexias, mas lá principalmente com foco no autismo. Então, o tema da minha palestra vai ser diagnóstico tardio e a sua relação com a produtividade na vida adulta. Eu vou trazer muito a minha perspectiva de vida, ensinar um pouquinho das técnicas que eu uso, que eu construí ao longo desses anos, para contribuir de alguma maneira com todos os autistas adultos que estiverem lá presentes, né? E para quem for assistir o congresso também à distância. E eu acho que foi uma oportunidade incrível. Quando eu recebi o convite,
foi, acho que a solidificação de um sonho, porque em pensar que alguns anos atrás eu estava debilitada com a depressão, que eu estava questionando a minha existência, que eu estava num buraco sem fim, sem sentido na minha vida, e ver hoje que eu vou palestrar para milhares de pessoas falando sobre essa jornada que eu tive, sobre essas descobertas, sobre o diagnóstico tardio, eu acho que não tem nada mais que eu possa reclamar, gente, que eu possa falar desse processo. Então, se você não sabe o que eu tô falando, tem postagem no meu Instagram, vocês podem entrar também no Instagram deles, que é o Expotea Brasil. Vai acontecer nos dias 7, 8 e 9 de junho. Tem ingresso para dias separados, tem ingresso para Expo Show, tem ingresso só congresso médico. Então tem várias modalidades de ingresso, alguns com um preço muito acessível. E se você é um admirador da área, ou é uma pessoa neurodivergente, uma pessoa autista, ou quer simplesmente agregar esse conhecimento, estuda medicina, enfermagem, psicologia, terapia ocupacional, físio, e quer entrar nesse mundo do autismo, eu acho que vale muito a pena e eu tenho certeza que vai ser incrível. E muitos de vocês já mandaram direct falando que estarão presentes, que são tartaruguinhas de outros estados. Então, se você me ver no evento e você me conhecer e você quiser tirar foto, conversar comigo, a gente bater um papo, tomar um café, qualquer coisa, me chama que a gente vai fazer isso, tá bom? Perfume, né, galera? Apesar de eu estar cheirando pura citronela, é bom passar um perfume. Acho que é isso. Então, vou fechar minhas tralhas. Gabriel tá trabalhando no café da pousada, eu vou encontrar ele agora. Inclusive, ele já mandou mensagem: amor, traz os peitos citronela que os pernilongos estão me comendo vivo aqui. Galera, e vocês sabem como é os meninos, né? Homens. Falei pra ele levar, porém ele falou pra mim que não, é de manhã, tá chovendo. Não tem pernilongo. Não tem, O menino tá todo picado lá. E eu vou até levar agora. Aliás, ó, vou mostrar pra vocês uma coisa. Isso aqui, é o meu repelente natural de citronela. 1000 vezes mais eficiente que o off. E esse aqui é o meu spray de ambiente de citronela, com extrato puro de citronela. Então aqui a gente coloca nas janelas, nas portas, e quando eu tô em um ambiente assim aberto, eu borrifo embaixo da mesa, no cantinho da mesa, em volta, e simplesmente afasta os pernilongos. Vou pegar a minha aguinha, né, que a gente não pode esquecer, e eu vou levar vocês comigo para conhecer um pouquinho da pousada. Como eu falei, a gente escolheu a semana mais chuvosa do ano para ir pra praia, mas como eu e Gabriel não nos importamos muito com aquele sol quente, afinal a gente queima muito fácil, acaba que só o simples fato de parar de chover um pouquinho já é o suficiente pra gente conseguir aproveitar. Essa pousada eu acho que foi um achado pra gente. Foi um lugar bem tranquilo, bem gostoso, bem bonito. Fica bem próximo de Ubatuba, na verdade fica um pouquinho antes de Ubatuba, se chama Maranduba. A cidade não tem muita coisa para fazer, não tem muita tecnologia e nem pontos turísticos, mas as praias são bem bonitas, é perto de uma reserva natural, então eu acho que no fim das contas era tudo que a gente precisava. Eu e Gabriel moramos em São Paulo, trabalhamos em várias coisas diferentes, então de vez em quando faz muito bem colocar o pé no freio e desacelerar um pouquinho. Uma coisa interessante sobre a nossa rotina é que dificilmente quando a gente viaja nós tiramos dias completamente offline. Eu acho que a gente aproveita esse tempo de viagem para se reconectar com hobbies que a gente gosta, para ler livros que a gente costuma deixar de lado durante a rotina, para a gente aproveitar um tempinho gostoso e trabalhar com uma vista nova. Nós sempre viajamos fora de época porque é mais vazio e acaba que são momentos que a gente consegue ter um pouco mais de tranquilidade, tanto financeira quanto emocional, para estar viajando. Eu não tô reclamando, eu tô brincando. Parar de chover é uma palavra forte por aqui. E como esse dia não estava muito colaborativo para a praia, a gente foi conhecer, na verdade reconhecer, porque a gente já havia visitado há muitos anos atrás, o aquário de Ubatuba. E, gente, dessa vez as coisas funcionaram de um jeito um pouquinho diferente.
Quando eu conheci esse aquário alguns anos atrás, eu ainda estava na escola e dessa vez eu voltei para adquirir o ingresso como uma mulher autista. Eu falei para vocês que depois do diagnóstico eu tô passando por momentos novos e me reconectando com algumas coisas que faziam sentido para mim. Agora eu estou entendendo sobre os meus direitos, colocando em prática as minhas adaptações, mudando a minha rotina. E uma curiosidade bem legal para quem gosta desse tipo de passeio é que o Aquário de Ubatuba ele fornece ingresso gratuito para pessoas PCD. E para o acompanhante, ele simplesmente paga metade do ingresso, ou seja, meia entrada. É claro que não basta você chegar aqui e só falar que você é autista, você precisa comprovar com a carteirinha ou com laudo e aí você consegue a sua entrada gratuita. Fora esse pequeno detalhe da entrada aí, ele passou por uma reforma recente, então tinha muitas alas diferentes, lanchonete, uma parte muito educativa com a questão do lixo, da reciclagem, e eu particularmente amo zoológicos e aquários. Tenho sim plena consciência de que esses bichinhos, esses animais poderiam estar no habitat deles, porém é legal ver o trabalho que está sendo desenvolvido, principalmente para conscientizar gerações mais novas, né, as nossas crianças que já nasceram na tecnologia e nesse mundo tão acelerado e que eu acho que se a gente não fizer esse trabalho, a percepção delas sobre o cuidado com o meio ambiente não será como a nossa. Eu tenho mostrado mais Gabriel nesse vídeo porque muitos de vocês perguntam sobre ele. Ellen, você parece que mora sozinha no dia a dia, tu fala tanto de Gabriel e ele não aparece nos vídeos. Pois é, gente, estou tentando trazê-lo novamente aqui para o nosso canal, para vocês conhecerem um pouquinho da nossa rotina. E aí nessas imagens a gente já está em outro lugar, no projeto Tamar, que tem uma unidade bem legal em Ubatuba, onde eles também promovem essa questão da conscientização. Tem um museu com todas as espécies encontradas na costa brasileira e também você pode interagir com os animais, colaborar comprando os produtos personalizados deles para que eles continuem com esse projeto maravilhoso de preservação e cuidado com essas tartarugas. Tem a produção para conhecer vários pontos turísticos. Pra quem reclama que ele não aparece nos vídeos e parece que eu moro sozinha... Fui alugado. Se apresenta, produção. Produção é meu marido, é. Ué, professor de matemática, marido da dona Ellen. É isso. Que é relevante pra apresentar, né? Acho que é, né? E aí a gente veio visitar o Aquário de Ubatuba e o Projeto Tamar, que tem uma unidade aqui bem bacana. E eu falei que eu ia trazer essa experiência pra vocês. Esses dois pontos que a gente visitou aqui, eles têm entrada gratuita para autistas e PCDs de forma geral. Basicamente, para você vir aqui visitar, você tem que trazer sua carteirinha ou seu laudo, alguma coisa que comprove que você é autista. E a entrada é gratuita e o seu acompanhante paga meia entrada. O que você achou disso? Sensacional. Muito bom, né? Então, o diagnóstico tardio tem seus pontos positivos. Eu acho que é a primeira vez que eu vou num lugar assim e eu posso de fato mostrar, enfim, a carteirinha, né, comprovar. É uma experiência muito bacana. Eu gosto muito de vir nesses lugares para ver esses projetos de recuperação e agora eu tô trazendo a produção e viciando a produção nesses rolês meio alternativos. Simbora. Então é isso, pessoal, daqui a pouco a gente aparece por aqui. E sim, todos os lugares que a gente procura por livrarias e sebos. É um vício particular nosso. Vai que a gente encontra alguma coisa diferente e um livro muito barato. Nesse dia que vocês estão vendo esse vlog, a gente faz 3 anos de casado. E 10 anos juntos. Sim, gente, uma década. É um relacionamento que eu nem sei explicar por quanto tempo a gente esperou. Conheço a produção há muito tempo, gente. Acho que talvez a gente se conheça desde muito criança, mas nossos caminhos só se cruzaram novamente no início da vida adulta. Sim, nós temos um relacionamento que não é nada convencional. Tivemos muitos problemas ao longo dessa caminhada e passamos por muitas dificuldades que vocês nem imaginam. Se quiserem, a gente pode fazer um vídeo falando sobre isso. Mas a verdade é que a produção tá comigo desde quando eu não sabia quem eu era. Desde quando eu passei pela pior fase da depressão, da falta de diagnóstico e das incertezas que a gente tem na vida. Nem sempre tivemos a condição que temos hoje e muito menos esse sorriso no rosto, porque os anos não foram fáceis pra gente, mas uma coisa que nunca nos faltou foi parceria e muito amor. E para quem pergunta como ele lida com o diagnóstico, bom, é desse jeitinho que vocês estão vendo aí.
Eu e ele aprendemos sempre, todos os dias, sobre a questão do diagnóstico do autismo, do TDAH. Ainda não sabemos se o Gabriel é autista ou não. Ele tem alguns sinais, mas às vezes a gente acredita que não, às vezes a gente acredita que sim. Eu sei que esse ano ele passará por um processo de autoconhecimento também. Mas obrigada por assistir até aqui e a gente se vê no próximo vídeo.